Olá, seguidores do Meio Amargo! Hoje eu venho falar sobre Super Mario Bros., o filme. Um dos primeiros desafios que se apresentava aos produtores era essa dificuldade que a gente tem de adaptar games ao cinema. Muitas pessoas consideram que são dois veículos, duas mídias completamente diferentes no sentido da interatividade. Enquanto os games vão ter uma jogabilidade, a possibilidade de você determinar onde o personagem vai, como ele interage com os espaços, se ele toma uma decisão ou outra, o cinema implicaria um espectador muito mais passivo. Quando a gente fala de espectador ativo no cinema, a gente considera a nossa capacidade de interagir com a trama, de torcer ou não pelo personagem, de questionar posicionamentos éticos, etc. Nada a ver com a experiência de jogar com um personagem. Até por isso a gente considerava que filmes razoavelmente bem-sucedidos, como tinham sido os da franquia Resident Evil ou Mortal Kombat, por exemplo, mesmo Angry Birds, para pegar exemplo de outras animações, teriam suas bilheterias modestas justificadas por esse problema fundamental. Simplesmente não daria para fazer uma boa adaptação de videogames para o cinema. Mas agora com Super Mario Bros. E outras experiências, os produtores mudam um pouco a abordagem. Ao invés de tentarem repetir a lógica dos jogos ou oferecer algo mais como uma continuação à história dos games, os estúdios preferem tratar esse conteúdo como uma colagem de referências de memória afetiva. A gente vai ter todos os personagens, os cogumelos, os cascos jogados, as bananas se os personagens escorregarem quando estiverem dirigindo um kart e assim por diante. Por isso começam a assumir essas obrigatoriedades de passar uma grande lição de vida, cuide da sua família, goste dos amigos, e também a ideia de algum grande conflito unindo os personagens. Por isso o roteiro é simplíssimo de propósito. O Mario e o Luigi são apresentados como dois encanadores sem muito sucesso, que têm dificuldade de implementar o negócio deles, então eles têm que se provar dignos e corajosos tanto para os familiares quanto para os outros personagens que eles vão encontrar no caminho. A partir desse momento, os dois são separados, o Mario vai para uma aventura conhecer a princesa, o Toad, o Bowser, enquanto o Luigi basicamente fica num mundo sombrio, um mundo de terror. Ele é esquecido durante uma parte considerável da trama, que nunca realmente deixa a impressão de que ele poderia estar em perigos sérios, graves, de morte, até porque a morte, nessa lógica dos videogames, é plenamente reversível, a gente pode morrer e voltar, isso é algo que também acontece nessa história. A premissa dos dois irmãos tentando se reencontrar é tão acessória que o roteiro permite muitas espécies de jogos dentro do jogo. Mario basicamente joga um pequeno jogo antes de seguir sua própria aventura. Por exemplo, para se provar digno à princesa, ele precisa superar uma série de obstáculos que são idênticos àqueles encontrados nos jogos. Ele só vai poder seguir viagem quando ele passar desta fase. Depois ele também enfrenta o Donkey Kong numa espécie de torneio de duelo completamente apartado do resto da trama. Existe um pouco essa frase de efeito repetida ao longo da trama de que o Mario não sabe a hora de desistir, ou seja, de que ele é muito persistente, apesar de ser considerado baixinho, mais fraco. E é isso que ele vai tentar provar, que ele pode ser forte, que mesmo os mais fracos, caso persistam, podem vencer no final. Felizmente o filme não fica martelando essa mensagem, ele é apenas um pano de fundo ali edificante para quem quiser tentar enxergar alguma coisa um pouco mais valiosa como ensinamento para aquilo que constitui, na verdade, uma diversão um tanto despretensiosa. Os personagens mais interessantes nesse caso vão ser os coadjuvantes, que têm menos pressão da marca Nintendo, têm menos pressão dos produtores, então podem ser subvertidos um pouquinho. Isso significa que agora a princesa é uma guerreira, ela é a governante de um país onde ela não nasceu, ou seja, ela é uma estrangeira e mulher eleita democraticamente para governar todos os Toads. O Bowser, por sua vez, é um vilão, mas ele também é um vilão apaixonado pela princesa, então ele é apenas um homem ressentido por não ter sido correspondido romanticamente, o sonho dele é se casar. E um dos personagens bem coadjuvantes, mas um dos mais divertidos aqui, é uma estrela muito fofa, brilhante, com uma voz infantil, mas que na verdade está proferindo frases nihilistas como "Eba, todos vamos morrer, nossa vida não tem sentido", etc. O filme usa até demais a figura dessa estrela, essa quebra de expectativas entre o fofo e o grave, ou o otimista e o pessimista. Mesmo assim, ela traz um pouco de novidade num filme que não pretende trazer nada realmente inovador. Assim, os estúdios Illumination guardam essas que são suas características fundamentais, que é de criar algumas histórias muito frenéticas, muito agitadas, muito coloridas, na qual a coerência interna é um pouco deixada de lado. Os vilões aqui têm poderes muito grandes que eles poderiam usar desde o começo do combate, mas se eles usassem, as tramas terminariam muito antes e é óbvio que eles guardam suas melhores cartadas pro final para criar um momento de tensão. O retorno de Mario e Luigi para a cidade natal deles também acontece de maneira muito abrupta, mas isso importa pouco, porque aqui a gente segue uma lógica muito mais próxima do road movie, no qual interessam muito mais os
percalços do trajeto, os acontecimentos ali no percurso, do que onde eles realmente vão chegar no final. Além disso, completando todas as cores e brincadeiras com expectativas de masculino, feminino, de forte e de fraco, aqui a gente tem uma trilha sonora pop que lembra bastante o uso que tinha sido feito de música pela franquia Shrek, por exemplo, que também tem a canção Holding Out for a Hero, mas também Take On Me e outros clássicos dos anos 80 para justamente apelar a esse fator nostalgia. Assim, quando a gente lê tanto algumas críticas profissionais quanto as reações dos espectadores na internet, o que a gente mais encontra nesse caso são pessoas falando, poxa, é igualzinho à minha infância, que legal, são as mesmas cores, são os mesmos personagens. Essa ideia do reconhecimento é o que permite ao longa-metragem entregar ao espectador exatamente aquilo que ele esperava e não algo diferente, muito menos algo além. No final, o que resta de mais interessante nessa empreitada é a gente descobrir a capacidade das adaptações de game de rivalizarem com os grandes blockbusters do ano. Os estúdios estão começando a compreender a melhor maneira de levar as adaptações de games ao cinema, que nesse momento não significa nem respeitar exatamente a história dos games, nem trazer algo além como uma continuidade, e sim você fazer acenos a um público carente de referências e de identificação. Até por isso a gente tem tido pouquíssimas discussões sobre a qualidade da animação, a qualidade das vozes originais, da montagem, o que muito tem ficado no trabalho do roteiro e depois da finalização e do marketing. Mas sim, é uma animação muito competente, que inclusive surpreende ao colocar um Mario machucado depois das provas. Ele também não tenta ser excessivamente realista, como a gente tinha com os pelos, cabelos de personagens no Shrek, na franquia Madagascar, etc. Agora a gente retorna essa forma muito mais lúdica, mais arredondada e menos realista na construção de personagens, mesmo para aqueles que representam formas humanas, como é o caso da princesa. No final, a gente não tem uma grande alegoria política, como alguns disseram, pela presença da princesa, também não tem um grande hino à representatividade italiana, que aqui é basicamente uma grande caricatura de sotaques, de pessoas comendo espaguete em suas famílias, mas a gente tem uma compreensão de produto, de mercado e de posicionamento dos games dentro do cinema que é muito preciosa. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se você gostou de Super Mario Bros. Não se esquece de seguir o canal e ativar as notificações e também de acompanhar todos os textos publicados em meioamargo.com. Até a próxima!